Essa primeira questão não é exatamente uma questão sobre pesquisa. Quer dizer, é uma questão sobre pesquisa, não é sobre pesquisa avaliativa, mas ela está muito mais no campo, da pesquisa, dos instrumentos de pesquisa. Aliás, está mais no campo da avaliação de política do que no campo da pesquisa. Mas vamos ver, está aqui só para vocês observarem como é que a FGV pode cobrar esse tema na prova. Ó, a análise das políticas sociais deve ter como referencial a teoria social crítica, o que pressupõe conhecer a conformação da política ou do programa social avaliado. Então, veja, aqui a resposta é o que menos vai importar, né? Esse procedimento é designado como o quê? O procedimento é designado como quadro institucional da política social. Essa questão 1 tem um conteúdo muito mais de avaliação de política do que propriamente da pesquisa, certo? Mas é só para vocês verem uma possibilidade de questão, né, que a FGV pode fazer. É uma questão que você vai, né, ter que associar aí vários temas. Análise de políticas sociais, né, a partir de um determinado referencial, um referencial teórico-metodológico. Então, a análise das políticas sociais deve ter como referencial a teoria social crítica, o que pressupõe conhecer a conformação da política ou do programa social avaliado. Então, veja que é uma perspectiva bem específica, né, de análise, que só vai ser possível pela teoria social crítica. Então, menos importante aqui a resposta, que é a letra E, mais importante aqui é a gente observar como esse assunto ele pode se combinar com outros assuntos que a banca pode apontar aí apontou aí no cronograma, apontou aí no conteúdo, no edital, tá certo? Então, falou sobre análise de políticas sociais, falou sobre teoria social crítica e deu aqui alguns outros pontos para a gente poder pensar. E esse é um aspecto que, por exemplo, discussão de política social, Elaine Bering e Ivanete Boschetti fazem isso naquele livro da Biblioteca Básica. Elas falam sobre a visão, elas falam da visão relativa à política social a partir de várias referências, inclusive do positivismo, inclusive da teoria social crítica. Então, é para a gente se ligar que a cobrança desse conteúdo, ela pode ser pura, mas ela também pode ser associada aí com outro conteúdo, tá certo? De toda forma, a resposta da questão 1 é a letra E, tá certo? Vamos à questão 2. Vamos à questão 2. Toda análise que se pretende materialista, histórica e crítico-dialética tem que buscar seus fundamentos ontológicos em algum lugar. Onde é que vai ser? No socialismo, na realidade social, no modelo capitalista, na sociedade salarial, na totalidade. Onde é que a gente tem que buscar os fundamentos ontológicos de uma análise que se pretenda materialista histórica e crítico-dialética? Qual é a única resposta possível da questão 2? Pode até ser que vocês se confundam. Mas qual é a única resposta possível da questão 2? Priscila e Marilene estão dizendo que é a letra B, realidade social. Ingrid está dizendo que a letra E, totalidade. Eu pergunto para vocês, alguém mais acredita e avalia que a resposta certa da questão 2 é a letra E? Alguém mais apostaria todas as suas fichas na letra E? Monique? Alguém mais? Rebeca também, ó. Eu vou dizer que a Marilene e a Priscila não vale a resposta delas, porque a gente já respondeu essa questão no outro curso. Tá bom? Elas não vão errar nunca mais essa questão. Né? Elas não vão errar nunca mais na vida. Né? Porque, de fato, a resposta certa da questão 2
É a letra B, na realidade social. Ó, toda análise que se pretende materialista histórica e crítico-dialética tem que buscar seus fundamentos ontológicos onde? Na realidade social. É na realidade social que estão os fundamentos ontológicos. Por que que não é na totalidade? Porque não é na totalidade. A totalidade é uma categoria da teoria social crítica, da teoria aqui materialista histórica crítico dialética. Os fundamentos ontológicos, né? Os fundamentos ontológicos, eles estão colocados na realidade social. OK? É na realidade social. Ah, mas a realidade e a totalidade não é a mesma coisa, tá? A realidade, né, a gente pode entender a totalidade como a realidade social, mas a resposta da questão, né, onde estão os fundamentos, é na realidade social. OK? Deu para entender? Deu para entender? Tudo certo na questão 2? Sigamos para a questão 3. Ó, quero só dizer uma coisa, é que na questão 2, dá para ficar em dúvida, né, entre a letra B e a letra E. Não dá? Dá para ficar em dúvida entre a letra B e a letra E. O que é que a FGV tem feito? Ela tem feito questões, e eu acho que ela vai fazer muito isso nessa prova do Senado. Desculpa, da Câmara. Tem feito questões assim para você ficar em dúvida entre duas alternativas. Mas quando vocês ficarem em dúvida, leiam a questão de novo, releiam, porque sempre vai ter uma certa. Ainda que você fique pendendo, né, entre dois itens, sempre vai ter uma que vai estar certa, inegavelmente. E muitas vezes, né, vamos dizer assim, a chave para decifrar o enigma está no enunciado da questão. Então, invistam o tempo na leitura atenta do enunciado da questão. Tá certo? Tá bom? Vamos ao item 3. Com base na teoria crítica marxista, assinale a capacidade do ser social responsável pela disposição necessária do homem e mulher com outro homem e mulher para se desenvolver e avançar na perspectiva da sua sobrevivência e reprodução social. Então, veja, né? Fundamentos ontológicos. A gente está pensando, se a gente está falando em ser social, a gente está falando de algo que tem a ver com a ontologia do ser social. Elementos que têm relação com a ontologia do ser social. A gente está falando disso. Com base na teoria crítica marxista, assinale a capacidade do ser social responsável pela disposição necessária do homem e mulher com outro homem e mulher para se desenvolver e avançar na perspectiva da sua sobrevivência e reprodução social. Aí a gente tem alienação, totalidade, sociabilidade, alteridade e luta de classes. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa da questão 3? Beatriz está dizendo que é a letra C. Peraí, deixa eu ver. Beatriz diz que é a C. Eli está perguntando se é a C. Rebeca está dizendo que é a C. Ingrid diz que é a letra C. Priscila colocou E. Veja só. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Com base na teoria crítica marxista, assinale a capacidade do ser social responsável pela disposição necessária do homem e mulher com outro homem e mulher para se desenvolver e avançar na perspectiva da sua sobrevivência e reprodução social. O que é alienação? O que é alienação? Veja que a gente está pensando, né? A gente está pensando, com base na teoria crítica, a gente está pensando, né? Considerando a capacidade do ser social, então a gente está pensando a partir da ontologia do ser social. E, obviamente, a gente está pensando, se a gente está falando, né, de
teoria crítica marxista, a gente está falando também da sociedade burguesa, não é verdade? Então, o que é alienação aí? O que é alienação aí nesse emaranhado de coisas? A alienação é esse processo de desapropriação, vamos dizer assim, né? Desapropriação de si, né? Você tá alheio de você mesmo, né? Você está ali tão subordinado que você nem né? Você se despossuiu, vamos dizer assim. Então, não tem nenhuma relação com essa disposição necessária do homem-mulher com outro homem-mulher para se desenvolver e avançar na perspectiva da sua sobrevivência e reprodução social. Isso aqui é totalidade? Essa descrição corresponde à totalidade? Essa descrição corresponde à totalidade? Não corresponde à totalidade. A totalidade, ela não tem o sentido de todo, mas ela tem esse sentido de algo que abarca, né, uma série de fenômenos que, olhados de forma, vamos dizer assim, isolados, também podem ser vistos como totalidades de menor complexidade. E essas totalidades, né, essas totalidades menores vão se articulando, compondo essa totalidade maior, sem que isso implique numa relação de todo e parte. Sociabilidade. Veja, a gente está falando de ser social, né? A gente está falando de ser social. Todo mundo sabe o que significa o ser social? Todo mundo entende quando eu falo de ser social? O que danado é esse negócio de ser social? O que é o ser social? Quem é o ser social? Hein, meu povo? O que é esse negócio de ser social? A gente fala tanto de ser social, mas quem é essa criatura, esse ser social? Pelo amor de Deus. Ingrid, quem é o ser social? Ou o que é o ser social? Monique, Rebeca, Tássia. Hein, meu povo? Meu povo? O que é que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de ser social? Que vive em sociedade? O ser social é aquele ser que vive em sociedade? Ó, inserido na sociedade, está inserido num contexto de troca, sujeito autor? Ó, o buraco é mais embaixo. Quando a gente fala do ser social, a gente está falando, né, do ser que, em razão do trabalho pensado aí, não é esse trabalho que a gente faz de 8 a 6, não, trabalho como praxis fundamental, certo? O ser social é esse ser que, em razão do trabalho, se diferencia do ser da natureza, se diferencia do ser natural. Ele deixa de ser um animal, pura e simplesmente, e ele passa a ser outra coisa. Ele deixa de ser um ser da natureza e ele passa a ser um ser social. É o que o Lukács fala, né? Do salto ontológico. Você estava lá, né? Você tinha lá o homem, vamos dizer assim, né? O homem, né? Vivendo lá em bandos, não sei o quê, tão animal como todos os homens, como todos os outros animais. E aí, num determinado momento, né, da história humana, em razão do trabalho, né, do desenvolvimento do trabalho, o homem se diferencia desse ser da natureza e adquire um outro status. Ele deixa de ser ser natural e passa a ser ser social. Então, quando a gente fala, por exemplo, da ontologia do ser social, a gente está falando de todas essas discussões que envolvem essa constituição do ser social. Está falando do trabalho, está falando da praxis, está falando tá falando da nossa capacidade teleológica, está falando
das várias praxes que a gente constitui a partir dessa praxis fundamental, que é o trabalho, está falando da sociabilidade, que é exatamente esta capacidade, esta disposição necessária do homem com outro homem para se desenvolver e avançar na perspectiva da sua sobrevivência e reprodução social. Isso é a sociabilidade. Isso é um elemento que está aqui relacionado à constituição do ser social. Deu para entender agora? Deu para entender o que é esse ser social? Vocês prestaram atenção que o ser social está aqui com letra maiúscula? Então, não é ser social só entendido como aquele sujeito que faz parte da sociedade. Isso aí já é um outro estágio, né? Um outro estágio, mas que dependeu de toda essa coisa antes, certo? Então, a gente está falando, isso que está dito aí, isso que está apresentado aí, é a sociabilidade, que é um desses elementos que tem a ver com essa discussão, com essa constituição, com essa transformação, com essa mudança de status, de ser da natureza para ser social, certo? Ok? Então, o gabarito da questão 3 é a letra C. Tudo bem? Podemos ir para a questão 4. Por que não pode ser luta de classes? Alguém disse que era luta de classes. Por que não pode ser luta de classes? O que é a luta de classes? A luta de classes é o que se estabelece entre o capital e o trabalho. Aqui, do jeito que está dado, não tem elementos para a gente fazer para a gente ter essa compreensão, capital e trabalho, tá certo? Vamos à questão 4. Na teoria crítica, vocês estão vendo que vocês estão observando que as questões da FGV praticamente são todas sobre a teoria crítica, né? Praticamente são todas elas sobre a teoria crítica. Aqui e ali é que cai alguma outra coisa, mas a quase totalidade é sobre a teoria crítica. Então, na teoria crítica, é consenso que a emersão do serviço social como profissão responde ao chamado do Estado-burguesia para, prioritariamente, atuar no controle dos trabalhadores, propor programas para populações vulneráveis, garantir direitos sociais, operar como executor terminal das políticas sociais, desenvolver projetos de emancipação comunitária. Olha, outra questão em que você vai falar sobre uma coisa, mas usando como base a teoria social crítica. Aqui é uma pergunta de fundamentos. É uma pergunta de fundamentos para ser analisada e respondida a partir da teoria social crítica. Então, qual é a resposta aí da questão 4? E a FGV gosta muito de fazer isso, misturar assuntos. Qual é a resposta da questão 4? Na teoria social crítica, é consenso que a emersão, o surgimento do serviço social como profissão, responde ao chamado do Estado burguesia para fazer o quê? Prioritariamente, atuar no controle dos trabalhadores. Como vocês estão respondendo aqui, vocês estão certíssimos. Na divisão social e técnica do trabalho, o serviço social foi chamado para fazer isso. Foi chamado para, prioritariamente, atuar no controle dos trabalhadores, já que não dava mais para tratar a questão social como caso de polícia, vamos tratar de uma outra forma, mas essa forma de tratamento não excluiu, né, o controle sobre os trabalhadores. Vocês estão certíssimos. Vamos à questão 5. Eu pergunto para vocês, até aqui, qual é o nível de dificuldade que vocês atribuem a essas questões da FGV? Até aqui, qual é o nível de dificuldade? Fácil, médio ou difícil? Até aqui, médio. Médio. Quais são os aspectos mais complicados que vocês estão vendo até aqui? Em Beatriz, em Elis, em Priscila. O que é que vocês estão percebendo como mais difícil nessas questões? Me digam aí. Questões confusas?
Por isso que precisa ler, Priscila, as questões com atenção. Precisa ler as questões com atenção, para a gente não vacilar em coisas que a gente sabe. Porque aqui, basicamente, a gente tem visto o quê? Avaliar conteúdos partindo do entendimento da teoria social crítica. Basicamente, isso que a gente tem feito, né, nessas questões. Então, a gente precisa saber o que é a teoria social crítica e precisa saber do conteúdo para poder compatibilizar os dois. Ó, questão 5. Na intervenção profissional no âmbito do plantão, o assistente social escuta a queixa do usuário, buscando identificar nos seus gestos os sentidos da experiência vivida e o modo como este se posiciona em sua existência. Essa abordagem pode ser descrita como o quê? Funcionalista, educativa, crítico-dialética, fenomenológica ou estrutural funcionalista? Que perspectiva é essa? Marilene, Priscila e Monique estão dizendo que é fenomenológica. Alguém discorda das meninas? Alguém discorda que essa é uma perspectiva fenomenológica? Alguém ficou em dúvida entre dois itens, por exemplo? O que é que tem aí? O que é que tem aí, Monique, que fez você afirmar que essa é uma perspectiva fenomenológica? Qual foi o elemento que você viu aí nesse enunciado que fez você afirmar que isso daí é fenomenológico? Diga aí para mim. A experiência vivida, os sentidos da experiência vivida, para ser mais exato, os sentidos da experiência vivida, o sentido que a criatura atribuiu à experiência vivida. Não é só a experiência vivida, mas o que é que significou para ele. O sujeito está aqui no centro da coisa. Né? E, de fato, na fenomenologia, o sujeito está no centro. Né? O sujeito é resgatado aí na perspectiva fenomenológica. Ok? Então, tá absolutamente correto. Nessa questão 5, tem alguma dúvida em algum desses pontos? Funcionalista, educativa, crítico-dialética, fenomenológica, estrutural funcionalista? Tem alguma dúvida? Ou está tudo certinho? Essa educativa seria o quê? Seria nada. Uma perspectiva educativa, socioeducativa, jogou aí para compor os itens. Tá certo? Não seria nada, tá bom? Seria coisa nenhuma. Mas a gente não pode desconsiderar que o assistente social ele tem uma ação socioeducativa, né? Que não é uma perspectiva teórico-metodológica, ele tem nas suas atribuições, ele tem entre as suas atribuições, né, uma atribuição, né, ele faz ações socioeducativas. Beatriz está perguntando se tem alguma diferença entre funcionalismo e estrutural funcionalismo. Veja só, Beatriz, eu vou dizer o seguinte, o estrutural funcionalismo ele tem alguma coisa a ver com antropologia, certo? Pelo menos das anotações que eu fiz. O que é que eu estou considerando para cá? Que tanto um quanto o outro tem uma vinculação com a questão da perspectiva positivista. Considerando que a FGV, né, pelo menos até aqui, ela não faz o detalhamento disso, né? Eu estou só fazendo esse destaque, né, do funcionalismo e do estrutural funcionalismo como correntes do pensamento que estão aí no mesmo campo do positivismo. Mas das anotações que eu fiz, o estrutural funcionalismo, ele tem aí uma vinculação com a antropologia social, certo? Deixa eu só ver se eu anotei mais alguma coisa. Acho que foi isso. Acho que foi isso que eu anotei mesmo. Ok? Vamos para a questão 6.
Vamos à questão 6. Os anos 1980 marcam a maturidade do serviço social no Brasil. Um de seus principais traços foi a dominância teórico-cultural da teoria marxista. Entretanto, na análise de Neto, a partir dos anos 1990, uma multiplicidade de fatores começa a deslocar esse eixo, notadamente no plano teórico-acadêmico, pela introdução do pensamento que hermenêutico, positivista, fenomenológico, pós-moderno e estruturalista. E aí, o que é que vocês me respondem? Letra D, pós-moderno. Os anos 1980 marcam a maturidade do serviço social no Brasil. Alguns outros autores vão apontar os anos 90, tá certo? Um de seus principais traços foi a dominância teórico-cultural da teoria marxista. Entretanto, na análise de Neto, a partir dos anos 1990, uma multiplicidade de fatores começa a deslocar esse eixo, notadamente no plano teórico-acadêmico, exatamente pela introdução do pensamento pós-moderno. Vocês estão absolutamente certas, tá bom? Ó, a hermenêutica, só para vocês, né, fazerem um registro, ou depois, quando virem aula gravada, hermenêutica é a arte ou a técnica de interpretar e explicar um texto ou discurso, tá bom? Só para fazer esse registro. Vamos à questão 7. Na perspectiva crítico-dialética, a investigação social compreende um movimento de reconstrução da realidade em suas múltiplas determinações. Nessa orientação teórico-metodológica, a teoria tem a função de exceto. Esse é um outro jeito que a FGV adora fazer questões. É um jeito de perguntar qual é o item que está errado. Na perspectiva crítico-dialética, a investigação social compreende o movimento de reconstrução da realidade em suas múltiplas determinações, e nessa orientação teórico-metodológica, a teoria tem a função de várias coisas aqui, exceto uma. Letra A, orientar a definição do objeto e os objetivos de investigação, colaborar no levantamento e análise de dados da pesquisa, conduzir o processo metodológico da investigação social, definir o quadro conceitual para o enquadramento dos dados empíricos, proporcionar elementos para embasar as perguntas e as hipóteses. E aí? O que é que vocês responderiam nessa questão 7? Letra D, definir o quadro conceitual para o enquadramento dos dados empíricos. Definir o quadro conceitual para o enquadramento dos dados empíricos. Ingrid acha que é a letra B, colaborar no levantamento e análise de dados da pesquisa. Por que você acha que está errado essa, Ingrid? Por que você acha que a letra B está errada? A teoria tem função de colaborar no levantamento e análise de dados da pesquisa. O que é que você vê de errado aí, Ingrid, nessa letra B? A teoria não colabora, não, Ingrid, para orientar, para colaborar no levantamento dos dados da pesquisa? Ela não colabora na análise dos dados da pesquisa também, não? O que é que você me diz? A teoria nos ajuda a isso, não ajuda, não?
Aqui a letra D define o quadro conceitual para o enquadramento dos dados empíricos. Será que a gente tem um quadro conceitual para enquadrar os dados empíricos? É isso que a gente faz com os dados empíricos? Enquadrar esses dados empíricos? A gente não está procurando o incorreto, né? O que significa enquadrar os dados empíricos? Eu tenho que botar eles à força numa caixinha? É isso? O quadro conceitual, ele me ajuda a analisar os dados empíricos, não é não? O quadro conceitual me ajuda a entender os dados empíricos, não é não? O que é que vocês me dizem? Faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo? Ou não? Ingrid, isso aqui tem a ver mesmo com a investigação. Está falando do uso da teoria social crítica na pesquisa mesmo, né? Na investigação como pesquisa, na perspectiva crítico-dialética, a investigação social compreende o movimento de reconstrução da realidade em suas múltiplas determinações. Nessa orientação teórico-metodológica, a teoria tem a função de exceto. Aqui, quando a gente diz na letra D, definir o quadro conceitual para enquadramento dos dados empíricos, olha, meu Deus, que foi isso? É como se a gente quisesse que o objeto da pesquisa, né, ele fosse não o que ele é, mas o que eu quero que ele seja. Lembra que eu disse que não dava para ser assim? Né? Obviamente não só porque eu disse, né, mas porque não combina, não se articula com a ideia de teoria, né, que se inscreve aí na lógica, né, da teoria social crítica. Ok? Vamos à questão 8. A investigação social, segundo a orientação positivista e empiricista, apresenta características a seguir, à exceção de uma, a sinália. Só então a gente vai buscar também o que está errado, que não combina com o positivismo. O que é que está errado na perspectiva positivista? Desprezo pela elaboração teórica e supervalorização da observação e do processamento de dados, de onde devem surgir os conceitos. Letra B. Construção de problemáticas prévias, a partir das quais surgem os conceitos, as hipóteses e as teorias como generalização das hipóteses empiricamente comprovadas. Letra C. Visão da realidade social como realidade natural, que deve ser decomposta em unidades elementares que serão submetidas à medição. Letra D. Concepção de neutralidade do pesquisador e da técnica por ele empregado, tendendo a negar a existência da ideologia na investigação. Letra E. Elaboração de um discurso generalista cuja força e eficácia advém dos argumentos simbólicos e das representações sociais dos pesquisadores. Qual é o errado aí na questão 8? Qual é o item errado na questão 8? Não sei. Quero ouvir de vocês. Leiam de novo a investigação social, ou seja, a pesquisa. A pesquisa, segundo a orientação positivista e empiricista, apresenta características a seguir, à exceção de uma. A Beatriz está dizendo o seguinte: fiquei desconfiada com a E quando fala representações sociais dos pesquisadores. Beatriz, fale mais sobre essa desconfiança. Fale mais sobre essa desconfiança, por favor. Por causa da neutralidade. É exatamente isso, Beatriz. Vocês lembram que eu disse que no positivismo o pesquisador é como se ele ficasse, né, essa perspectiva mesmo de neutralidade. Então, se tem uma perspectiva de neutralidade, como é que vai ter força e eficácia
que vem dos argumentos simbólicos e das representações sociais dos pesquisadores. Se o positivismo ele foca na questão da neutralidade como garantia da objetividade, da cientificidade. Então, esse é o item incorreto, porque, né, jogou aí argumentos simbólicos e representações sociais dos pesquisadores. Não cabe no positivismo isso. Deu para entender? Deu para entender, Ingrid? Aqui não tem outra resposta que não seja essa letra E. Sua desconfiança estava bem chapolim colorado, né? Desconfiei desde o princípio. Pois então, sua desconfiança estava certíssima. Viu, Beatriz? Certíssima. É isso, não tem como. O pesquisador, não tem esse papel de destaque. Tanto é que, na comparação com a fenomenologia, você tem o resgate do papel do pesquisador, do sujeito do conhecimento. Tá certo? Tem alguma dúvida ainda na questão 8? Meninas, alguma dúvida ainda na questão 8? O positivismo despreza a elaboração teórica. Marilene, aqui, vou dizer o que é que eu desconfio daqui. Que é uma coisa muito específica, de uma fonte muito específica. Tá certo? Não me soa bem também isso, né? Como assim desprezo pela elaboração teórica, né? Isso me deixa inquieta. O que eu posso dizer é que me parece um extrato de uma fonte muito específica, que eu não consegui identificar, certo? Então, como não há nenhuma dúvida na letra E, então a gente vai, né? A gente vai na letra E bonita, tá certo? O positivismo é uma corrente teórica, sim, é uma corrente teórica, mas é como eu estou dizendo. Talvez nessa coisa de recortar, colar para compor a questão, ficou faltando aí alguma coisa, tá certo? Ficou alguma coisa estranha. Eu não consegui identificar a fonte dessa questão, então não vou poder me aprofundar muito nisso. Mas aqui, sem nenhuma dúvida, a letra E, ela está errada, porque não dá, né, o pesquisador, o sujeito do conhecimento no positivismo, ele não vai aparecer, porque o que se advoga é a neutralidade. Tá certo? Ok, tudo bem. Eu realmente vou ficar devendo a explicação para essa letra A, porque me parece que é uma coisa muitíssimo específica. Se eu conseguir achar, eu mando para vocês, tá bom? Ok? Olha, eu vou fazer a questão 9 e eu vou encerrar com a questão 9, que é a última questão de FGV. As outras questões, as outras 6 questões, são questões de outras bancas, que aí eu vou pedir que vocês façam, e qualquer dúvida, vocês colocam lá no grupo, tá bom? Porque eu acho que eu estou ficando sem voz. Então, eu vou fazer a questão 9 e vou colocar o caderno de questões, né, o gabarito lá no grupo também. E tão logo a aula baixa, eu coloco também o link da aula para vocês. Tá certo? Deixa eu só fazer aqui a questão, botar na questão 9. Questão 9. Empreender uma pesquisa implica uma série de procedimentos por parte do pesquisador, a fim de orientar seu planejamento e execução. Um destes procedimentos é a escolha do referencial teórico que irá nortear a investigação. No serviço social, o profissional que deseja realizar uma pesquisa a partir dos referenciais postos no projeto ético-político deverá procurar sua fundamentação teórica onde? No funcionalismo, na teoria sistêmica, no marxismo, no estruturalismo, na fenomenologia. Essa é daquelas questões que a gente não sabe se a gente ri ou se a gente chora, né? Porque todo mundo vai acertar, né? Todo mundo, a não ser que a pessoa marque errado no gabarito, né? Mas, enfim, sem nenhuma dúvida, é claro que a resposta certa é marxismo, né? Que é o nosso aporte teórico-metodológico hegemônico, é nele que a gente se fundamenta, né, para ler a realidade, explicar a realidade, é isso, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, porque eu realmente estou sem voz,
mas eu queria que vocês fizessem as outras questões. E se tiver qualquer dúvida, vocês mandam lá para mim no grupo. Eu já vou botar no grupo agora o gabarito, tá certo? E assim que baixar a aula, eu já coloco para vocês o link, tá certo? E vou colocar também no grupo o texto do Zé Paulo Neto e o texto dos Grundrisse para vocês, tá certo? A gente se vê segunda-feira, às 8, foi 8h30, não foi? 8h30 a gente se vê para discutir a terceira parte da aula de pesquisa, tá bom? Até segunda. Diga, Lisli. Lisli, foi sem querer? A gente se vê então segunda-feira. Tchauzinho.